Milionário revela segredo choque de sua namorada humilde que planejava envenená-lo. Era uma noite chuvosa quando Kaique, um garoto de rua de apenas 10 anos, se esgueirou por entre os becos da cidade grande. O som das gotas batendo no chão misturava-se ao barulho distante dos carros, mas a fome e a solidão eram muito mais ensurdecedoras. Perambulava, olhos astutos, sempre alerta. O calor do restaurante elegante que se erguia à sua frente era como um farol em meio à escuridão. Curioso, parou para espiar. Lá dentro, a elite se reunia. Conversas sofisticadas, risos abafados e o clamor dos talheres davam vida ao ambiente. Mas, no centro de tudo, uma mesa chamava sua atenção. Eduardo, o influente empresário, estava prestes a se servir do prato mais delicado da noite. Ao seu lado, a esposa Viviane Andrade exibia um sorriso que não escondia a frieza em seus olhos. Algo naquela cena não parecia certo. Kaique sentiu um frio na barriga. Ele não sabia, mas aquele momento mudaria esse. À medida que o garçom se aproximava, caindo nas graças dos ricos, Kaique percebeu os gestos sutis de Viviane. Uma pitada a mais, uma troca de olhares significativas. O coração do garoto disparou. Ele sabia o que estava prestes a acontecer. Ao seu redor, pessoas ricas se esbaldavam em suas refeições, enquanto ele sentia o gosto do mingau frio em sua boca. Sem pensar duas vezes, decidiu que não ficaria em silêncio. "Ei, cuidado!" gritou, correndo para a entrada do restaurante. Mas a voz dele se perdeu na cacofonia. Olhares de desprezo o atravessaram. Alguns até riram. Como ousava um garoto de rua interromper aquele banquete? Eduardo nem mesmo olhou para ele. Kaique se sentiu menor que nunca. Ele viu Eduardo levar a garfada à boca e, em frações de segundo, a expressão de alegria se transformou em perplexidade. O empresário desabou na mesa e um grito cortou o ar. Kaique queria gritar também, mas foi tomado por um nó na garganta. O pânico tomou conta da sala. Os sussurros se espalharam como fogo em palha seca. Envenenamento! Traição! Seguranças correram, mas o que ninguém percebia era que a traição estava bem ali, na forma de Viviane, que agora aparentava o desprezo de quem não se importa com as consequências. Kaique, no meio da confusão, foi jogado para longe. Ele lutava por sua própria sobrevivência, enquanto o desprezo da sociedade se refletia nos olhares frios. Após a cena de caos, Kaique foi acolhido por uma ONG que se empenhava em ajudar crianças em vulnerabilidade. A luta dele estava apenas começando. Ele se tornava um símbolo de esperança em meio ao escândalo crescente. E quando as verdadeiras intenções de Viviane foram reveladas, Kaique, ainda marcado por sua solidão e dor, se viu no centro de uma teia de segredos. Eduardo, agora recuperado, buscava justiça e viu em Kaique uma conexão inesperada. Mas a pergunta louca que não sairia da cabeça dele era: até onde ele iria para assegurar que outras crianças não passassem pelo que ele passou? A tensão aumentava. O passado de Kaique o perseguia. E ele tinha uma escolha angustiante. Que futuro aguardava esse garoto que nunca teve nada, mas que agora, em um movimento inesperado, poderia ter tudo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda mu. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Kaique digeria a turbulência dos eventos que acabara de testemunhar, uma calma estranha pairava sobre ele. O caos no restaurante ecoava em sua mente, mas havia algo pulsante dentro dele, um lampejo de coragem. Ele não era apenas uma criança de rua. Agora ele era parte de algo maior. A voz de Eduardo, seu novo aliado, ressoava em seus pensamentos. Tudo parecia possível. Mas na manhã seguinte, Kaique se viu envolvido em outra tempestade. O telefone da ONG chamou sua atenção. Era uma ligação urgente. A coordenadora, Dona Eliane, falou apressada. Kaique, precisamos de você na delegacia. É sobre Viviane. As palavras cortaram como frio. O que ela queria com ele? Os ecos daquela noite ainda atormentavam sua mente. Ele se arrumou rapidamente. Um nó na barriga se formava a cada passo até a delegacia. Ao chegar, uma multidão se aglomerava do lado de fora, câmeras piscando e repórteres gritando. O sentido na atmosfera era de escândalo. Dentro da delegacia, Kaique ficou em um canto, observando. Eduardo estava sentado, com o olhar perdido no chão. O semblante dele era uma mistura de raiva e confusão. E no centro de tudo estava Viviane, que agora parecia mais uma sombra do que uma mulher. Como alguém tão calculista se tornara alvo de um escândalo? Então, uma polícia se aproximou e, em meio ao murmúrio crescente, revelou: Viviane não é só uma suspeita. Temos provas de que tudo estava orquestrado. O veneno era uma distração. Kaique sentiu a angústia aumentar. O que isso significa? Questionou a si mesmo. Seu coração batia forte. A voz detetive prosseguia, e as palavras seguintes ressoaram como um trovão. Viviane estava trabalhando para alguém, uma organização criminosa que queria derrubar Eduardo. Dali o cenário já não era mais uma simples traição conjugal. Era uma conspiração. Viviane, a mulher que parecia uma esposa fria, era agora um peão em um jogo muito maior. Se Kaique pensava que ela era uma vilã, a verdade tornava-se mais complexa. Sua mente foi invadida por uma nova ideia, uma imagem. E se ela não fosse a única culpada? No meio disso tudo, Kaique, há algo que você precisa saber. O detetive se virou de repente. Uma gravidade exalava dele. Você, por acaso, se lembrou de alguma conversa, um olhar, uma pista qualquer? Pode haver mais pessoas envolvidas. O coração de Kaique disparou. Ele pensou em todas aquelas noites em que se esgueirou pelas ruas, sempre escutando conversas, sempre atento aos detalhes. O que ele não percebeu? A tensão na sala aumentava. Os repórteres lá fora pressionavam pelas informações. E em foco, Kaique, um garoto de rua, cuja vida agora poderia desvendar mistérios obscuros. Enquanto a verdade começava a entrar em foco, uma voz interna gritou: "O que mais você está prestes a descobrir?" A pergunta pairou no ar, como uma sombra, enquanto a realidade se desdobrava diante dele. O que ele havia ouvido nas ruas, as vozes ao seu redor, poderia haver outros, muito mais altos, orquestrando tudo? Ele sentiu um frio na espinha. O que fazer agora? O peso da escolha se instalava. Um novo mundo estava se abrindo e a urgência de agir se tornava vital. A vida dele seria para sempre mudada, ou melhor, a vida de todos ao seu redor. E o que Kaique decidiria poderia reverter
toda a situação ou acentuar ainda mais o caos. Ele não queria ser apenas uma testemunha, queria ser a chave. Mas a pergunta cortante permanecia. Ele estaria pronto para enfrentar as verdadeiras ameaças que rondavam não apenas sua vida, mas a de todos. E se, na busca pela verdade, ele se tornasse um alvo? As paredes pareciam se fechar, a tensão se intensificava, à espera do próximo movimento. Crucialmente, enquanto Kaique tentava organizar seus pensamentos, um barulho ensurdecedor irrompeu pela sala. Um tiro. O som do disparo cortou o ar, fazendo todos na delegacia se virarem com olhos arregalados. O pânico tomou conta. Os repórteres se aglomeravam, gritando. As pessoas começaram a correr, enquanto Eduardo se levantava abruptamente, o olhar horrorizado. Kaique se encolheu no canto, com o coração batendo forte. Ele não sabia de onde vinha o tiro, mas a tensão no seu estômago se transformou em terror. O caos se espalhava como fogo. A polícia começou a gritar ordens, mas os sons se misturavam com os gritos nervosos das pessoas. E então, em meio à confusão, Kaique viu o corpo de uma mulher caindo ao chão, a expressão congelada no rosto. Era Viviane. Não! O grito ecoou na sala, e o coração de Kaique se apertou. Ela foi atingida. A cena se desenrolou como um filme horrível, e ele se perguntava como tudo poderia mudar assim, tão rápido. O que estava acontecendo? Ele viu Eduardo se aproximar dela, a boca aberta em um não, enquanto ele se agachava ao lado do corpo. O medo e a tristeza misturavam-se nas expressões dos que estavam ali. E agora, Kaique murmurou para si mesmo. A vida de todos estava sobre um fio. A polícia correu para isolar a área, enquanto a confusão aumentava. As câmeras dos jornais estavam agora focadas em Viviane. As pessoas a observavam, mas Kaique sentiu que havia algo mais ali. Algo que ainda não compreendia. Ela estava envolvida com algo muito maior, sussurrou um policial para outro, mas Kaique não conseguia escutar tudo. As palavras dançavam em sua cabeça. O que Viviane tinha a ver com essa confusão? Eduardo levantou a cabeça, agora radiante de uma nova energia. Ele parecia saber algo que Kaique não. Seu olhar estava carregado de determinação. Precisamos descobrir quem fez isso! Ele gritou, dirigindo-se a um grupo de policiais. Kaique sentiu uma vibração estranha no ar, como se tudo estivesse prestes a desmoronar. E então, uma figura familiar saiu da multidão, um homem de terno escuro. Kaique reconheceu. Era Rafael, o irmão de Viviane. O que ele estava fazendo ali? A raiva era evidente em seu rosto. Ele carregava uma arma, e um olhar de vingança controlava seu gesto. Ela não deveria ter feito isso, ele gritou, com lágrimas nos olhos. Ela estava sendo forçada. Kaique ficou paralisado. O que isso significava? Viviane forçada? A cena se torna um emaranhado de emoções. Era uma traição? Era uma vítima? Ele estava perdido, sem saber quem era o verdadeiro vilão. As palavras de Rafael ecoavam na mente de Kaique. A verdade estava se moldando, mas era tão distorcida que ele se sentia presa em uma teia. Ele tinha ouvido rumores na rua, mas nunca imaginou que tudo poderia ser tão sombrio. Não! Isso não pode ser verdade. Kaique tentou se convencer, mas as dúvidas começaram a crescer. O que mais ele não sabia? E mais importante,
O que exatamente Viviane queria com Eduardo que a levou a esse trágico destino? Com os sentimentos em ebulição, Kaique sabia que não poderia ficar paralisado. Ele precisava tomar uma decisão. Seria ele a próxima vítima desse jogo mortal? De repente, uma onda de determinação tomou conta dele. Ele queria descobrir a verdade, entender todas aquelas peças do quebra-cabeça. Mas havia um preço alto. Viviane podia ser uma vítima, mas também poderia ter sido um vilão. Ele não tinha certeza de nada. O que mais estava escondido? E quem realmente estava puxando as cordas? O futuro de todos poderia estar em jogo e Kaique precisava decidir rapidamente. Ele buscaria a verdade, mesmo que isso significasse se tornar um alvo. A escolha pesava em seus ombros enquanto ele se preparava para enfrentar um mundo mais complicado do que jamais imaginara. Enquanto Kaique tentava organizar seus pensamentos, o estrondo do tiro reverberava em sua mente. Ele estava paralisado, olhos fixos na cena caótica que se desenrolava diante dele. O corpo de Viviane caído no chão interrompeu sua linha de raciocínio. O pânico tomou conta. Os policiais gritaram ordens, mas ele só conseguia ouvir o zumbido em seus ouvidos. A adrenalina pulsava em suas veias. Eduardo estava em estado de choque, mas algo em seu olhar alterou a dinâmica da cena. Ele se virou para Kaique. Sua expressão intensa emanava uma mistura de desespero e determinação. "Você tem que me ajudar, Kaique", disse ele, com a voz carregada de emoção. "Isso não pode acabar assim." Nesse momento, Rafael, o irmão de Viviane, ficou paralisado, observando a cena. A fúria em seus olhos se transformou em algo mais sombrio. Sem aviso, ele se virou e disparou em direção à saída, como um furacão em meio ao caos. "Rafael, volte aqui!" gritou Eduardo. Mas o homem já havia sumido entre as pessoas que tentavam controlar a situação. Kaique se sentiu perdido. Sua mente rodopiava. Ele apenas queria descobrir a verdade, mas agora o jogador principal estava fora de cena. Os repórteres vasculhavam a delegacia como abelhas em torno de um favo de mel, sedentos por uma história, por um escândalo. O clima estava pesadíssimo. Kaique sabia que a situação exigia ação. A verdade não poderia ficar escondida. E ele precisava fazer algo. Mas o quê? O pensamento o consumia. Então, de repente, a porta da delegacia se abriu abruptamente. Uma figura conhecida apareceu. Era Helena, a detetive que havia trabalhado em casos anteriores que envolviam Eduardo. Ela entrou com uma expressão que misturava urgência e perplexidade. "Preciso falar com você, Kaique", disse, chamando-o pelo nome em meio ao tumulto. "É sobre Viviane. Há algo que você precisa saber." Os olhos de Kaique se arregalaram. O quê? O que mais havia por trás daquela história? Ele se lembrou da conversa que tivera com Viviane, quando as sombras de um segredo maior pareceram flutuar no ar. O que ela queria realmente? Helena puxou Kaique para um canto, longe dos curiosos. A situação é mais complexa do que parece. Viviane estava em um jogo perigoso e muitas vidas estão em risco, incluindo a sua. Ela respirou fundo. Ela não estava apenas tentando derrubar Eduardo. O envenenamento, o assassinato, tudo fazia parte de um plano maior. Kaique sentiu o coração acelerar.
Como assim um plano maior? Ela hesitou, depois prosseguiu, a voz baixa. Há uma organização, um cartel, que está por trás disso tudo. Viviane fez um acordo, e ao que parece, ela estava prestes a revelar tudo. Mas havia algo que ela não sabia. Não era só que a vida dela estava em jogo. A sua também. Kaique ficou em choque. Seu corpo tremia, enquanto a verdade passou como um filme na sua cabeça. Ela me usou? Wait. Ele estava tentando me proteger. Essa era a pergunta que não queria fazer. Mas o pânico tomou conta de Kaique. Era como se o mundo estivesse desmoronando por uma extremidade. Alguns homens internos escuros estavam se aproximando. Uma presença ameaçadora. Os policiais não pareciam prontos para confrontá-los. Kaique sentiu o peso do destino sobre seus ombros. Ele precisava agir, mas seria suficiente? E se ele realmente estivesse no centro de uma trama muito maior do que ele era capaz de controlar? Enquanto a confusão se intensificava e a tensão apunhalava o ar, a pergunta ressoou. Rafael estava fugindo do quê? E quem realmente estava perseguindo Viviane? As peças estavam se movendo, mas tudo parecia se entrelaçar em um jogo mortal. Ele olhou para Helena, e a dúvida iluminou seus olhos. Eles realmente conseguirão desvendar a verdade? Ou tudo isso seria o início de um pesadelo ainda maior? A epifania o atingiu como um relâmpago. A verdadeira batalha estava apenas começando. Enquanto Kaique tentava organizar seus pensamentos, o estrondo do tiro reverberava em sua mente. Ele estava paralisado, olhos fixos na cena caótica que se desenrolava diante dele. O corpo de Viviane, caído no chão, interrompeu sua linha de raciocínio. O pânico tomou conta. Os policiais gritaram ordens, mas ele só conseguia ouvir o zumbido em seus ouvidos. A adrenalina pulsava em suas veias. Eduardo estava em estado de choque, mas algo em seu olhar alterou a dinâmica da cena. Ele se virou para Kaique. Sua expressão intensa emanava uma mistura de desespero e determinação. Você tem que me ajudar, Kaique, disse ele, com a voz carregada de emoção. Isso não pode acabar assim. Mas Kaique não conseguia se mover. As palavras de Helena ecoavam em sua cabeça. Viviane estava em um jogo perigoso. Muitas vidas estão em risco, incluindo a sua. O que isso significava? A verdade estava cada vez mais distante, e a dor do que havia acontecido o consumia. Então, Rafael, o irmão de Viviane, ficou paralisado, observando a cena. A fúria em seus olhos se transformou em algo mais sombrio. Sem aviso, ele se virou e disparou em direção à saída, como um furacão em meio ao caos. Rafael, volte aqui! Gritou Eduardo. Mas o homem já havia sumido entre as pessoas que tentavam controlar a situação. Kaique se sentiu perdido novamente. Sua mente rodopiava. Ele apenas queria descobrir a verdade, mas agora o jogador principal estava fora de cena. Os repórteres vasculhavam a delegacia como abelhas em torno de um favo de mel, sedentos por uma história, por um escândalo. O clima estava pesadíssimo. Kaique sabia que a situação exigia ação. A verdade não poderia ficar escondida e ele precisava fazer algo. Mas o quê? O pensamento o consumia. Então, de repente, a porta da delegacia se abriu abruptamente. Uma figura conhecida apareceu. Era Helena, a detetive que havia trabalhado em casos anteriores envolvendo Eduardo. Ela entrou com uma expressão que misturava urgência e perplexidade. Preciso falar com você, Kaique,
disse, chamando-o pelo nome em meio ao tumulto. É sobre Viviane. Há algo que você precisa saber. Os olhos de Kaique se arregalaram. O quê? O que mais havia por trás daquela história? Ele se lembrou da conversa que tivera com Viviane quando as sombras de um segredo maior pareceram flutuar no ar. O que ela queria realmente? Helena puxou Kaique para um canto, longe dos curiosos. A situação é mais complexa do que parece. Viviane estava em um jogo perigoso e muitas vidas estão em risco, incluindo a sua. Ela respirou fundo. Ela não estava apenas tentando derrubar Eduardo. O envenenamento, o assassinato, tudo fazia parte de um plano maior. Kaique ficou em choque. Como assim um plano maior? Ela hesitou, depois prosseguiu, a voz baixa. Há uma organização, um cartel que está por trás disso tudo. Viviane fez um acordo e, ao que parece, ela estava prestes a revelar tudo. Mas havia algo que ela não sabia. Não era só que a vida dela estava em jogo. A sua também. Antes que pudesse processar mais, o alarme de emergência da delegacia começou a tocar como um grito de alerta. Não! Não pode ser! O pânico tomou conta de Kaique. Era como se o mundo estivesse desmoronando. Ele olhou para fora e viu a multidão ainda agitada. Mas agora havia mais movimento. Homens em ternos escuros estavam se aproximando. Uma presença ameaçadora. Então, algo inesperado aconteceu. Uma explosão ecoou do lado de fora, seguida de gritos e um cheiro forte de fumaça. O chão tremeu embaixo dos pés. Kaique se lançou para o lado e os policiais correram, tentando controlar a situação. Foi então que, no meio do caos, uma figura encapuzada surgiu entre os escombros. A expressão oculta, mas os olhos brilhavam com uma intensidade aterrorizante. Você não pode se esconder para sempre, Kaique. A voz era brutalmente familiar. Kaique engasgou. Era alguém que ele jamais esperaria ver ali. Você? Ele mal conseguiu sussurrar, o coração disparando em seu peito. O encapuzado ergueu a mão, revelando uma arma. Você pensa que se livrou de mim? Eu sou parte disso tudo. E ninguém vai sair vivo até que a verdade seja revelada. Kaique recuou. O terror o dominou. Ele trocou um olhar rápido com Eduardo e percebeu que eles estavam agora no centro de uma tempestade muito maior do que imaginavam. A revelação o atingiu como um golpe. O passado que Kaique tanto tentava entender não era apenas uma coleção de eventos aleatórios. Era uma linha de destino entrelaçada com aqueles que ele mais temia e aqueles que ele mais amava. Você precisa decidir, Kaique. A figura se aproximava, e o caos ao redor parecia evoluir em um estrondo ensurdecedor. Ou você se junta a mim, ou você vai perder tudo. O desespero tomou conta de Kaique, e a dúvida o corroía. Ele estava em um jogo mortal e agora, mais do que nunca, as cartas estavam sobre a mesa. A linha entre amigo e inimigo se desfazia. O que ele faria a seguir poderia mudar tudo. O que essa revelação significava? A verdade já estava mais próxima, mas com ela o perigo também se aproximava. E agora, o futuro dele e de todos ao seu redor dependia de uma escolha. Uma decisão que poderia romper os laços que restavam ou selar o destino deles para sempre. Enquanto Kaique tentava organizar seus pensamentos, o encapuzado se aproximava rapidamente, a arma em punho.
O caos ao redor parecia ter congelado e a adrenalina pulsava em suas veias. Ou você se junta a mim, ou você vai perder tudo! A voz dele cortou o ar como uma faca. Eduardo se colocou na frente de Kaique, os olhos fixos na arma. Não! Ele gritou, a bravura misturada com desespero. O que você quer? De repente, uma mão forte agarrou o braço do encapuzado, fazendo parar. Era Helena, que se colocara entre eles. Você não precisa fazer isso. Tem uma saída. Ela estava ofegante, os olhos brilhando com determinação. Mas antes que pudessem reagir, ecoou um novo disparo. Todos se viraram para ver uma mulher vestida de negro aparecer, disparando contra o encapuzado, que caiu. O caos explodiu novamente. O que está acontecendo? Kaique gritou, sem saber a quem se voltar. A mulher se aproximou, mantendo a arma para baixo, mas os olhos cheios de raiva e tristeza. Você! Ela exclamou, apontando para Kaique. É sua culpa que tudo isso aconteça! Ele se encolheu, a surpresa o derrubando. Como pode me culpar? Eu mal entendo o que está acontecendo. Você não percebe? A expressão dela era intensa. Ela era a única a saber do plano. Agora, todos estão em perigo por sua causa. O pânico tomou conta novamente, enquanto os policiais tentavam restaurar a ordem. Kaique olhou para Eduardo e Helena confuso. Do que ela está falando? Eu sei quem você é. Eu sei que você é a chave para tudo. Você tem o que eles querem. A mulher avançou um pouco e Kaique sentiu o coração disparar. O que era tudo isso? Nesse momento, o encapuzado, ainda se contorcendo no chão, conseguiu rasgar o capuz que escondia seu rosto. O choque percorreu todo o corpo de Kaique. Era alguém que ele conhecia, alguém que ele nunca esperaria encontrar ali. Davi, ele mal conseguiu sussurrar. Sim, Davi, seu antigo amigo de rua. Agora, transformado em uma figura ameaçadora. O rosto de Davi estava repleto de dor e traição. Você não sabe de nada, Kaique. Tudo isso aqui foi orquestrado há muito tempo. Viviane estava apenas tentando proteger você. O mundo todo pareceu girar. Kaique olhou para a mulher em pé à sua frente. E você? Quem é você? Eu sou Carla. Eu trabalhei para Viviane. Ela estava prestes a fazer algo grande, algo que poderia mudar tudo. Mas você? Ela parou, o olhar fixo em Kaique, lágrimas escorrendo. Você destruiu isso. Você não deveria estar aqui. Destruiu o quê? Kaique estava frustrado, o coração em pedaços. Ele queria entender. Ele precisava entender. Ela fez um acordo para tentar salvar vidas. Mas agora, as palavras dela congelaram no ar. O peso da verdade parecia esmagar Kaique. Ele não apenas assistira a tudo isso. Ele era parte do plano. Mais do que isso, ele era a peça-chave. Davi se levantou apoiando-se na parede, com uma expressão de desespero. A vida de centenas de crianças está em jogo. E agora eles devem tudo a você. Kaique. As emoções se misturavam em sua mente. O que ele deveria fazer? A vida dele poderia ter um significado maior, e em um instante o destino de tantos estava ligado ao seu. Foi então que ele percebeu que tudo o que conhecia, desde ser um garoto de rua até sua conexão com Eduardo e Viviane, fazia parte de uma cena muito maior. As paredes da delegacia ecoaram com o som de novas sirenes. Mais policiais se aproximaram e a tensão aumentou. Kaique sabia que era hora de agir. Mas como?
Ele estava prestes a descobrir uma verdade que poderia mudar tudo. E nesse exato momento, uma ideia formou-se em sua mente. Uma opção que poderia libertá-lo ou aprisioná-lo para sempre. "Eu preciso saber tudo!" gritou, sua voz ecoando no tumulto. Todos olharam para ele e parecia que o mundo inteiro esperava a decisão de um garoto que tinha tanto a perder. O que ele faria a seguir poderia transformar tudo. Seria o começo do fim ou o fim do começo? A perspectiva de seu novo papel no jogo o deixava em uma encruzilhada. A verdade estava ali, mas a que preço? Ao ouvir suas próprias palavras, Kaique sentiu que o peso da verdade o esmagava. Ele precisava saber tudo, mas enquanto os outros estavam em choque, um novo estrondo provocou um tremor nas paredes. Os gritos na delegacia eram ensurdecedores, e foi nesse momento que tudo mudou. Sem aviso, a porta se abriu de forma violenta, e uma onda de pessoas entrou, cercando a cena já caótica. Eram homens de terno, com expressões frias. A segurança da delegacia os observava, mas era claro que eles não estavam ali para brincar. O clima se tornou denso e tenso de uma forma completamente nova. "Vamos!" gritou um dos homens. E em um piscar de olhos, eles estavam puxando as armas para cima, apontando para Eduardo e Kaique, todo mundo contra a parede. Kaique sentiu seu coração pular. "Eduardo!" Ele não sabia o que fazer. O jovem empresário estava paralisado, o olhar fixo nos intrusos. Mas uma figura entre eles chamou a atenção de Kaique. Era uma mulher, alta e imponente, que ele reconheceu instantaneamente. "Viviane!" O nome escapuliu dos lábios de Kaique, como um eco de assombração. O que ela estava fazendo ali viva? Ele olhou para Davi, a confusão profunda nos olhos de seu amigo. Mas você disse que... Não, isso não pode estar acontecendo." Carla interrompeu, seu rosto pálido. "Ela morreu, eu vi." Ela olhou para Kaique, um terror genuíno nos olhos. Ele estava tão confuso que mal conseguia respirar. Viviane avançou. O olhar dela brilhava, com uma malícia que ele nunca tinha visto antes. "Vocês realmente acham que esse jogo se restringe a um simples envenenamento? Isso é maior do que todos nós." O corpo de Kaique tremeu. O que ela queria dizer? Ele se perguntou se tudo o que tinha acontecido era parte de um plano que ele não conseguia compreender. O que mais estava escondido sob a superfície? "Vocês não entenderam ainda?" Viviane continuou, seus olhos fulgurantes, com uma intensidade que o repelia e o atraía ao mesmo tempo. "Tudo isso foi um truque para desviar a atenção enquanto eu fazia um acordo ainda maior." Eduardo franziu o senho, confuso. "Um acordo? Com quem?" A voz dele estava tensa, cheia de desespero. "Com a organização que está atrás de todos nós. A revelação foi como um tiro no escuro. Eles querem que eu derrube Eduardo, mas eu não sou uma traidora. Eu sou apenas um peão nesse jogo." Quando o pânico tomou conta novamente, os homens de terno começaram a apontar as armas mais ferozmente. "Tempo é dinheiro, Viviane. Vamos direto ao ponto", disse o líder, sua voz grave cortando o ar. Kaique sentiu as pernas tremerem. O que estava acontecendo? Ele estava no centro de tudo, e agora tudo parecia uma loucura sem fim. Mas ainda havia uma chispa de esperança, uma verdade profunda dentro dele. Ele precisaria reunir coragem para enfrentar aquilo. Enquanto a tensão aumentava, outro homem se aproximou. Um sujeito conhecido de Kaique, alguém de sua vida anterior nas ruas. Era Rafael, irmão de Viviane. Uma expressão estranha em seu rosto, como se estivesse lutando contra um grande dilema.
Você precisa entender, Kaique. Viviane, ela não é quem você pensa. Rafael gritou, sua voz se elevando na agitação do momento. Ela não queria isso. Ele está presa em algo maior. Mas não havia tempo para mais palavras. Um tiro ecoou novamente. E desta vez era diferente. O impacto foi imenso. E a figura de Viviane caiu para trás. O silêncio que se seguiu estava repleto de choque. Cada pessoa presa em sua própria crise de compreender a cena horrenda. Viviane. O grito de Rafael ecoou na sala. O tempo parecia ter parado. Cada olhar se fixou no corpo caído. E a verdade começou a se desenrolar como um pesadelo. A traição que havia sido revelada se transformou em algo mais profundo e assustador. No entanto, enquanto todos estavam em estado de choque, Kaique olhou para cima e viu a figura na porta. Era Carla, com um sorriso enigmático. Apenas esperem! O que aconteceu aqui não é o fim. É apenas o começo. Você, Kaique, vai se surpreender com o que está por vir. A tensão estava mais intensa do que nunca, e o desespero tomou conta da sala. O que mais havia por trás daquela cena? Kaique sentiu que tudo estava prestes a desabar, e ao mesmo tempo estava prestes a descobrir algo muito mais profundo e assustador do que jamais imaginou. A última pergunta ecoou em sua mente. Quem realmente estava puxando as cordas? E qual seria o próximo movimento? Enquanto Kaique tentava processar a cena caótica à sua frente, o olhar inquieto de Carla desviou-se para os homens de terno. Parem! Não deixem que eles levem isso até o fim. Sua voz ecoou pelo ambiente, urgindo os policiais a agir. Os homens encarcerados pareciam mais do que simples capangas. Havia uma frieza em seus olhos que gelava a alma. Os policiais hesitaram e o tempo parecia voar. A tensão era palpável, uma corda prestes a se romper. Kaique olhou para Eduardo, que estava tão paralisado quanto ele. O que vamos fazer? A pergunta escapuliu de sua garganta, frágil como um fio de seda. Nós precisamos sair daqui! Eduardo sussurrou, o medo em seu tom ressoando como um tambor. Mas antes que pudessem fazer qualquer movimento, Viviane, surpreendentemente viva, deu um passo à frente, o olhar fixo nos encapuzados. Vocês não podem me parar! Não agora! Seu grito cortou o ar como uma lâmina. A mulher que atirou estava em choque, mas agora os olhos dela brilhavam com uma resolução incendiária. Se você acha que pode controlar essa situação, está muito enganada, berrou, enquanto lutava contra a confusão. Kaique ficou paralisado, pois não fazia ideia do que pensar. Viviane, para sua surpresa, desatou a falar com a segurança, como se estivesse em um palco. Tudo isso faz parte de um plano maior. Vocês não entendem? Vocês estão todos em perigo! Os homens de terno pareciam mais nervosos com as palavras dela. Mas enquanto a tensão aumentava, uma explosão estourou do lado de fora. O chão tremia e Kaique mal conseguia ficar em pé. Então, com uma velocidade, soube que não era mais apenas uma situação tensa em uma delegacia. Era uma batalha aberta e uma guerra não declarada pela verdade. Segurem-se! Gritou Carla, puxando Kaique e Eduardo para dentro de um canto. Mas antes que alguém pudesse reagir, o encapuzado, que até então estava caído, se levantou, seu olhar cheio de fúria. Vocês não podem escapar do que foi traçado. Sua voz ecoou, e Kaique sentiu as pernas fraquejarem. Era Davi,
talvez mais perigoso do que nunca. Davi, escute! Kaique gritou, desesperado para alcançar seu amigo. Mas ao invés de ouvir, Davi soltou uma risada sombria, seus olhos repletos de uma loucura palpável. Você não sabe de nada! O que está em jogo, Kaique, é muito maior do que você imagina. A mulher de negro, que estava do outro lado, puxou o cabelo com raiva, a expressão dela se contorcendo em algo que misturava exaustão e frustração. A verdade é algo que ninguém pode esconder para sempre. Lutas de poder estão se desenrolando bem diante dos nossos olhos. E foi nesse momento que uma nova explosão reverberou. A porta da delegacia se partiu em madeira e estilhaços, e uma figura surgiu, uma sombra imponente que fez o ambiente parar. Kaique sentiu o coração quase parar. Era Helena, mas ela não vinha sozinha. Um grupo de homens entrou, todos com a mesma expressão feroz e decidida. O líder se destacou, e Kaique o reconheceu. Um dos capos de um cartel que ele jamais teria imaginado ver naquele local. "Cadê o garoto?" ele gritou, seus olhos buscando Kaique, como se soubesse que ele era a chave. "Não!" Kaique gritou, seu corpo gelando. O pânico subiu como uma onda. "Vocês não podem levar-me. Não posso ser alguém que..." Mas a verdade o cortou como um soco. Ele era um peão nesse jogo mortal. E enquanto Davi e Viviane pareciam estar em uma luta no fundo da sala, a revelação se desenrolou em sua mente. Estava tudo interligado. Todas as traições, motivações e segredos. E, nesse instante, Kaique soube. Ele havia sido escolhido. O que parecia ser uma maldição poderia se revelar como uma oportunidade, uma chance de se erguer do abismo. "Kaique!" Eduardo gritou, trazendo-o de volta à realidade. O líder colocou uma mão no ombro do amigo, atento ao pânico estampado no rosto dele. "Você é a chave, garoto. Nós precisamos de você. A única maneira de mudarmos isso tudo e sair vivos é se você nos ajudar." No fundo, Kaique sabia que a escolha agora dependia dele. O medo estava ali, a paralisia feita em carne viva. Mas, conforme as novas sombras dançavam ao redor, a única certeza que tinha era que tudo estava prestes a mudar ainda mais. Ele olhou para todo aquele caos e soube que deveria decidir. E no instante em que começou a compreender a enormidade da tarefa à sua frente, o mundo que conhecia começou a desmoronar de forma ainda mais aterrorizante. "Eu vou descobrir a verdade, mesmo que custe tudo", murmurou, seu coração pulsando rapidamente. E o que Kaique não sabia era que uma verdade ainda mais grotesca do que qualquer um poderia imaginar estava prestes a se desenrolar. Enquanto Kaique tentava processar a situação caótica à sua frente, tudo parecia girar em sua mente. Ele olhou para Eduardo, que estava com a expressão de desespero. "Eu vou descobrir a verdade, mesmo que custe tudo", murmurou. E isso parecia ser uma decisão, um ponto sem retorno. Mas antes que pudesse agir, uma nova explosão reverberou, seguida pela entrada de um grupo de homens de terno, todos com braços cruzados e olhares frios. O líder deles, um homem imponente com um cabelo grisalho, olhou diretamente para Kaique. "Cadê o garoto? Onde está Kaique?" Sua voz era cortante, desencadeando um arrepio na espé. Os policiais nos arredores tentavam restaurar a ordem, mas a tensão estava insuportável. Foi então que um grito cortou como uma lâmina. Era Viviane, ainda de pé, mas claramente exausta. "Você não pode me parar! Não agora!" Ela parecia ter recuperado um pouco da compostura e estava prestes a revelar algo. "Viviane, não!" Carla gritou, seu rosto se contorcendo em desespero. Mas era tarde demais. Viviane virou-se, enfrentando o grupo de homens.
Eu sei sobre o que vocês planejaram. Eu não sou apenas uma peça desse jogo. Sua voz era desafiadora. Os homens trocaram olhares. Um semblante de incerteza passou entre eles. Kaique aproveitou a confusão e se virou para Davi, que ainda se recuperava do choque do tiro. Davi, precisamos fazer algo. Não podemos deixá-los levar isso até o fim. Antes que Davi pudesse responder, a porta da delegacia foi arrombada novamente. Desta vez, com uma força tão grande que as tábuas de madeira se espalharam. Uma sombra se projetou, e para a surpresa de todos, era Rafael, irmão de Viviane, entrando apressadamente. Algo estava diferente nele. Seu olhar estava carregado de uma fúria que fazia os homens de terno hesitarem. Viviane, não! O que você fez? Rafael gritou, destilando uma mistura de desespero e raiva. Ele avançou em direção à irmã, enquanto o líder dos homens de terno sussurrava algo para seus capangas, seus olhares cheios de expectativa. Rafael, você não sabe! Viviane começou, mas Rafael não a deixou terminar. Eu sei de tudo! Você se aliançou com eles, achou que era um jogo. A cada palavra, a tensão aumentava. Kaique sentia a rápida aceleração de seu coração. A adrenalina a mil. A confusão reinava. Mas algo naquela conversa acendeu uma faísca nas mentes de todos ali. Rafael então puxou uma pasta de sua mochila, revelando documentos. Vocês precisam ver isso, ele afirmou, com a voz grave. E enquanto ele abria a pasta, o que estava ali fez Kaique gelar. As imagens das páginas revelavam uma rede invisível, algo muito mais profundo. Fotos de crianças desaparecidas, rostos que ele reconhecia das ruas, conectadas a uma organização criminosa. E, no meio de tudo, um nome aparecia com destaque. Viviane Andrade. Você trabalhava para eles? Kaique mal podia falar, e o olhar de Rafael refletia a devastação. A verdade que todos temiam estava agora exposta. Ele não conseguia acreditar que a mulher que tanto havia descrito como uma vítima era, na realidade, uma cúmplice. Os homens de terno começaram a avançar. Pare! Quem quer que você seja agora! O líder gritou, enquanto os policiais tentavam restabelecer controle. No entanto, a situação rapidamente deteriorava. Viviane, consumida pela raiva, encarou Rafael. Você não entende. Eu fiz isso para protegê-lo, para salvar todos nós. As lágrimas rolavam pelo seu rosto, enquanto os ecos da explosão ainda reverberavam. Proteger a quem? Ou a eles? Rafael retaliou, e no instante em que proferiu essas palavras, um silêncio mortal caiu sobre a sala. A revelação tinha mudado tudo, e neste momento tenso, algo inusitado aconteceu. O líder dos homens de terno sorriu, um sorriso que lhe enviou arrepios. Vocês são mais úteis do que imaginavam. Vamos fazer isso do nosso jeito. E sem aviso, ele puxou um pequeno dispositivo de seu bolso. No instante em que pressionou um botão, uma mudança drástica passou pelo ambiente. As luzes começaram a piscar e um alarme soou como se a própria delegacia estivesse se auto-sabotando. Kaique olhou ao redor e a perfuração da situação o tomou de assalto. Saia! Eduardo gritou para Kaique, arrastando-o para perto da saída. Temos que sair agora! O que quer que eles tenham planejado não vai ser bom. Mas no fundo Kaique sabia que essa não era uma fuga simples. Eles estavam no olho do furacão. E a verdade que surgiu prometia não ser nada menos que devastadora. A revelação de Viviane
suas verdadeiras intenções e tudo o que escondia eram apenas o começo. O que estava prestes a acontecer, Kaique mal poderia imaginar. Mas uma única pergunta vagava em sua mente. Se ele fosse a chave, a que custo essa revelação pesaria sobre ele e todos os que amava? O caos se instalou quando o corpo de Viviane caiu no chão. O grito de Rafael ecoou e a tensão na sala atingiu um ponto crítico. Kaique, com o coração acelerado, olhou para Eduardo e Davi, esperando que alguém tivesse um plano de ação. Mas tudo parecia um pesadelo interminável. E se sentiu preso em uma teia que não conseguia entender. A sirene da polícia ainda ressoava, mas o barulho do pânico e das conversas confusas ofuscava qualquer ordem. Carla, com um semblante determinado, puxou Kaique para mais perto. Nós precisamos sair daqui agora! A urgência em sua voz era clara. Mas e Viviane? E o que temos que fazer? Kaique perguntou, a confusão e a dor transparecendo em seu tom. Ele olhou para a mulher caída. Havia tantas perguntas sem resposta. Tão poucos instantes para a compreensão. Não é só sobre ela, é sobre todos nós. Eles estão vindo para acabar com qualquer um que saiba demais. Carla explicou, puxando Kaique para si e fazendo sinal para os outros seguirem. No calor do momento, Rafael gritou, não podemos simplesmente deixar isso acontecer. Viviane estava tentando nos proteger de um mal maior. O desespero em sua voz fez Kaique hesitar. Era verdade? O que ela realmente buscava? Cada homem e mulher aqui é um peão. Cada escolha afeta um tabuleiro imenso. Davi, ainda em recuperação, se juntou à conversa. Essas escolhas podem significar a vida ou a morte. A multidão começou a se dispersar e a polícia tentava controlar a situação. Mas Kaique sentiu arder dentro de si uma chama de coragem. Se Viviane estava do lado deles, o que mais ela escondeu? O que faremos se soubermos a verdade? A determinação no olhar dele surpreendeu até os mais céticos. Então, Eduardo ergueu a cabeça, lembrando-se de algo. Se precisamos de respostas, vamos encontrá-las, para o bem de todos os envolvidos. E, se Viviane era uma traidora, então podemos fazer isso por ela também. Por tudo que está em jogo. Um acordo silencioso foi celebrado entre eles. As palavras flutuavam no ar, como um juramento não verbal. Com as sirenes ainda a ecoar, eles começaram a se mover em direção à saída, conscientes de que o perigo ainda os cercava. O sentimento intensificou à medida que vislumbravam uma fuga em potencial. No entanto, antes que pudessem tomar o caminho, o líder dos homens de terno, furioso, bradou: "Vocês não vão escapar!" E a tensão se transformou em ação. Os homens correram em direção a Kaique e seu grupo. A adrenalina disparou quando Carla atirou um objeto pela sala, criando uma distração que pôs muitos deles em alerta. "Vai, vai, vai!" Eduardo gritou, enquanto todos se moviam rapidamente em direção à saída. A liberdade estava ao alcance, mas o futuro ainda era incerto. A vida deles mudaria para sempre, e a verdade começava a se desdobrar em mistério. Conseguiram sair da delegacia, mas o que encontraram do lado de fora fazia o coração bater mais rápido. O ar estava carregado de expectativa, sentindo que estavam no limiar de algo grandioso. Kaique virou-se para os amigos, sua determinação transbordando. "Estamos juntos nisso. Precisamos descobrir a verdade sobre Viviane e essa organização. É a única maneira de ficarmos livres." E assim, com o
peso da responsabilidade em seus ombros, os quatro se afastaram da cena do crime, sem saber ao certo qual seria o próximo capítulo de suas vidas. O que estava em jogo ainda não tinha sido completamente revelado. Mas uma coisa era certa. Eles estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que encontrassem pela frente. E enquanto caminhavam pelas ruas em direção a um futuro desconhecido, um pensamento ecoou em suas mentes. A verdade, mesmo que sombria, sempre encontrará uma forma de vir à tona. Agora, se você chegou até aqui, eu preciso falar com você. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. E já que você está aqui, esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais histórias incríveis cheguem até você. Inunde a sessão